Olá, sou o professor Abisaías Machado, professor de língua inglesa, tá? Inglês, e estou mais uma vez aqui para passar para vocês o nosso primeiro assunto do primeiro bimestre do ano de 2021, tá? Os alunos do nono ano. Então, o nosso primeiro assunto, tá, do primeiro bimestre será preposições. Algumas preposições eu coloquei, tá? Para a gente diferenciar uma da outra, como se deve usar, quando deve usar e assim por diante. Vamos lá então. Temos aqui a preposição since, tá? E a preposição for. Então vamos começar pelo since. Since, que significa desde, tá? Indica na frase quando algo começou. Por exemplo, they've been playing in a band since 27. Eles tocam em uma banda desde 2007. You haven't visited me since I moved. Você não me visitou desde que me mudei. Então, eu tenho aí o desde, que é o since, tá? Sendo assim, use since para falar sobre quando uma ação foi iniciada, seja com ano ou data mais precisa ou uma referência ao momento, ok? Agora o for é usado com o sentido de há tanto tempo. Quer ver? Vamos ver. I've been helping you for months already. Eu estou ajudando você há meses já. She's been my friend for 10 years. Ela é minha amiga há 10 anos. Ok? Então, observe bem aí que o for, tá, significa há tanto tempo. Temos aqui. Aí, vamos aí. For, descreve por quanto tempo algo tem acontecido, tá? E aí você vai utilizar o for. Preposição among e between, tá? As duas significam entre. Isso quando estamos falando de que algo ou alguém está entre coisas, tá? Algumas coisas ou pessoas também. Então vamos ver aqui separadamente, estudar eles. O between é usado quando nos referimos a alguém ou algo que está entre duas pessoas ou objetos. Por exemplo, Charlene is between Paula and Rafaela. Charlene está entre a Paula e a Rafaela, tá? Entre duas pessoas. Eu poderia colocar também entre dois objetos aí. No caso aqui, ó, o outro exemplo. The book is between the pencil and the dictionary. O livro está entre o lápis e o dicionário. Então, sempre é utilizado, todas as vezes, entre duas coisas. Temos agora aqui o among. Tá? O among ele é utilizado entre várias pessoas ou então várias coisas, ok? Então, observe os exemplos aqui. Ó. The book is among the school subjects. O livro está entre os materiais escolares. Então, o livro está entre várias coisas, ok? Vamos agora ver, tem um outro exemplo aqui, né, que eu já vim para o segundo exemplo. O primeiro aqui, no caso de a Charlene, né, que é Charlene is among the members of the group, que é a Charlene está entre os membros do grupo, tá? Então, entre várias pessoas. Então, eu vou utilizar among. Preposição over and on, tá? De modo bem simples, o significado mais comum de over é em cima de, por cima de, tá? Sem tocar no objeto. Aí eu tenho aqui. There was someone who was looking over the wall. Tinha uma pessoa olhando por cima do muro, tá? Temos aqui. There was a sign over the door. Tinha uma placa em cima da porta. There were birds flying over the trees. Haviam pássaros voando em cima das árvores ou por cima das árvores, tá? Temos aqui a observação. Nem sempre esse será o único sentido de over, tá? Nós vamos ter outros significados, tá? Quando ele aparecer em certas frases, em certos momentos. No caso aqui, ó, no sentido de mais de, acima de. Aí nós temos aqui, ó. Mike was driving at over 100 km per hour. Aí nós temos o Mike estava dirigindo a mais de 100 km por hora. I've gained over 2 kilos
this weekend. Ganhei mais de 2 quilos neste fim de semana. No sentido de durante ou por, isso quando estiver se referindo a um período de tempo. I saw Jack over the summer. Eu vi o Jack durante o verão. Então eu utilizo o verão. The factory will be closed over a period of 5 months. A fábrica ficará fechada por um período de 5 meses. Ok? Para o outro lado ou do outro lado, nós utilizamos aqui ó, na frase. Ele significa, tá? Para o outro lado ou do outro lado, o over, no caso. They have a house over the river. Eles têm uma casa do outro lado do rio, tá? Temos aqui a expressão também, que é praticamente uma expressão over and over again. Inúmeras vezes, repetidas vezes ou repetidamente, tá? Repetidamente. Então, eu uso aqui na frase. I told you over and over again not to go there. Eu te disse várias vezes para não ir lá. Preposição from e of, tá? A principal diferença entre from e of está no fato de from geralmente indicar a origem de algo ou alguém, ou o ponto de origem, onde algo foi realizado. Por exemplo, I'm from Porto Velho. Eu sou de Porto Velho. Tá? Eu nasci praticamente, eu sou da origem lá de Porto Velho, eu nasci lá, então eu vou usar a preposição from. This came from Italy, isso veio da Itália, então isso foi fabricado, se originou na Itália, então eu utilizo essa preposição from, que significa de ou da ou do, ok? Agora vamos ver como é a preposição of, que indica uma conexão com algo. Tá? Essa preposição passa a ideia de qual algo faz parte, ou pertence, ou a ou outro algo. Por exemplo, the pages of the book, as páginas do livro. The leaves of the tree, as folhas da árvore. Tá? Of indica a profissão ou sua área de especialização. Tá? A professor of chemistry, um professor de química. Students of Psychology, estudantes de psicologia, tá? Então, quando eu digo que uma coisa nasceu de algum lugar, deu origem de algum lugar, eu vou utilizar o from, tá? Quando não se originou, quando não deu origem de algum lugar, então eu uso a preposição of, ok? E esse é o nosso assunto do 9º ano, tá? Do primeiro bimestre aí de 2021. E baseado nesse assunto, os professores de vocês enviarão as atividades para vocês, tá? E o meu muito obrigado, até o próximo assunto.